Minha filha abandonou-me pelo seu padrasto rico quando tinha 12 anos, pediu-me para renunciar aos meus direitos parentais. Agora ela tem 22 anos, está falida e quer-me de volta depois da morte da mãe dela e do padrasto a ter expulsado. A minha ex-mulher de 41 anos e eu de 45 anos separamo-nos há 12 anos. Ela encontrou conforto nas calças de um homem rico. Lamento, mas não podia dizer isto de uma forma melhor. Ela era uma esposa e mãe a tempo inteiro. Nunca se interessou por trabalhar ou ganhar dinheiro. Ela queria ficar em casa e cuidar da casa e da nossa filha depois do nascimento dela. Embora as minhas finanças fossem apertadas, nunca forcei a trabalhar. Eu tinha 2 empregos e estava a ganhar o suficiente para colocar uma refeição decente na mesa. No entanto, os meus rendimentos não conseguiam cobrir o estilo de vida luxuoso que ela queria. Não vou entrar em detalhes sobre a minha relação com a minha ex. Este post é sobre a Lara. Detalhes sobre a minha ex-mulher podem ser abordados em outro post. Quando a Lara tinha 10 anos, a minha ex-mulher confessou que tinha estado a dormir com um homem rico. Ela mudou-se nesse mesmo dia e pedimos o divórcio. Tornamo-nos copais da Lara, uma vez que eu tinha 2 empregos e ela não tinha nenhum. Acordamos que eu ficaria com a Lara aos fins de semana. Eu tinha uma boa ligação com a Lara e conseguimos fazer algumas grandes aventuras juntos. Apesar do divórcio ser doloroso, passar tempo com ela fazia-me sentir muito melhor. Com o tempo, percebi que a Lara estava adiando o encontro. Todas as sextas-feiras, eu aguardava com expectativa o e-mail dela com os detalhes das atividades que ela queria fazer no fim de semana seguinte. O conteúdo do e-mail mudou gradualmente para desculpa, não posso ir este fim de semana. Vamos fazer esqui ou outros desportos chiques com o padrasto. Inicialmente deixei passar, pensando que ele estava a tentar manter a Lara feliz e que não deveria ter ciúmes disso. Eventualmente percebi que a Lara não queria encontrar-se comigo com tanta frequência. As nossas reuniões semanais passaram a ser quinzenais e depois mensais, apenas um dia por fim de semana. Notei que ela já não estava a aproveitar o tempo juntos como costumava fazer. Quando ficou evidente que ela estava tentando me ignorar intencionalmente, confrontei ela. Tentei fazê-la entender que fazia o melhor que podia para deixar feliz, mesmo que me esforçasse até ao limite. Mesmo assim, ela continuava a evitar os nossos fins de semana juntos. Mas então ela começou a mentir para mim. Ela não me dizia a verdade, que estava saindo com o padrasto, mas inventava desculpas de que tinha tarefas escolares ou projetos que precisavam ser concluídos nos fins de semana. Às vezes, parecia genuíno, mas na maioria das vezes era tudo inventado. O pouco tempo que passávamos juntos, ela sempre reclamava que sair com o padrasto era muito melhor, porque ele não olhava o preço antes de pedir algo. Mesmo quando eu a levava para passeios, ela sempre comparava como era muito mais divertido sair com o padrasto. Ela começou a reclamar de cada pequeno inconveniente que antes não importava para ela, mas nunca parou de se gabar do novo PlayStation ou da bicicleta que o padrasto lhe deu, ou da nova bicicleta que a mãe comprou. Achei que talvez ela fosse jovem demais para entender que receber coisas materiais não é amor. A situação piorou quando ela me ignorou por mais de 3 meses, mesmo depois de várias ligações e mensagens. Liguei para meu advogado e contei toda a história. Ele me disse que eu tinha a opção de processar minha esposa por alienar a Lara, mas Lara tinha 12 anos e poderia confessar no tribunal que não queria passar tempo comigo. Ele disse que poderia piorar, que Lara poderia dizer que queria mais dinheiro para viver de acordo com seu padrão de vida, e isso significaria aumentar a pensão alimentícia. Sim, eu estava pagando a pensão alimentícia apesar de o padrasto rico fazer tantas coisas divertidas para ela. Desisti da ideia de processar minha ex pela custódia. Não havia sentido. Meu advogado sugeriu que tivéssemos uma conversa formal fora do tribunal com eles, para esclarecer o que queriam. Concordei em seguir por esse caminho. Meu advogado enviou-lhes uma notificação com alegações detalhadas e mencionou que queríamos um acordo fora do tribunal. Tive um pressentimento de que minha ex-esposa não concordaria com as negociações, porque ela tinha dinheiro e tempo de sobra para gastar em um caso judicial. Para minha surpresa, ela concordou em resolver essa questão na frente do advogado. Naquela reunião, o marido da minha ex-esposa também estava presente, junto com minha ex e Lara. Ambos disseram que estavam fora disso, que não tinham nada a ver se Lara estava me ignorando. Confessaram que não tinham nenhum papel nisso e deixaram Lara falar por si mesma. Então, Lara soltou a bomba mais devastadora. Ela disse que queria que eu abrisse mão dos meus direitos parentais. Isso foi há 10 anos, mas a memória daquele momento angustiante é cristalina para mim. Fiquei em silêncio absoluto por não sei quanto tempo. Meu advogado me cutucou para uma reação, mas continuei olhando para todos. O que eu deveria dizer? Olhei para minha ex-esposa, que curvou os lábios e sorriu como se soubesse o que estava por vir. Segurei a mão
mão de Lara e disse: querida, espero que você saiba o que está dizendo. Abrir mão dos meus direitos parentais significaria que você não poderia me chamar de pai. Você não seria mais minha filha. Ela soltou minha mão, olhou diretamente nos meus olhos e disse: sim, é isso que eu quero. Fiquei perplexo. Faltaram-me palavras para fazê-la entender as implicações de sua decisão. Meu advogado tentou fazê-la entender o que aconteceria se eu a deserdasse, falando sobre questões de propriedade e outras coisas, mas ela não mudou de ideia. Ela se virou para o padrasto e perguntou: uma vez que ele me deserdar, você poderá me adotar como sua filha, certo? Ele assentiu com os olhos arregalados. Claro, querida. Palavras não podem descrever a amargura que senti naquele momento. Meu mundo desmoronou, para dizer o mínimo. Perdi meu propósito na vida. Depois de ser traído pela minha esposa e Lara, a única luz da minha vida era Lara. Ela era a única pessoa em quem eu me apoiava após meus 2 empregos exaustivos. Não namorei nenhuma mulher, mesmo 2 anos após meu divórcio, nem tinha tempo, nem queria. Queria dar meu amor e atenção total a Lara. E foi isso que recebi em troca. Ela queria se livrar de mim. Minha condição era tão patética que eu não conseguia pensar direito. Meu advogado pediu um tempo para responder a eles. Tenho certeza de que minha ex e seu marido tiveram uma noite de sono satisfeita após me verem em um estado tão vulnerável. Meu advogado me levou para casa, e depois que ele saiu, chorei como um bebê por horas na minha casa vazia. Todo tipo de emoção jorrava do meu coração. Liguei para meus pais e contei sobre o pedido de Lara. Eles ficaram absolutamente petrificados e correram para me consolar. Meus pais, particularmente minha mãe, eram muito próximos de Lara. Ela cuidou dela por mais de 1 ano quando minha esposa teve que passar por uma cirurgia e ficou de repouso por 1 ano. Durante esse período, minha mãe cuidou de ambas, Lara e minha ex-esposa. Minha mãe tentou conversar com Lara, mas ela estava decidida que eu abrisse mão dos meus direitos parentais. Ela queria desesperadamente ser filha dele. Na semana seguinte, fiquei encolhido na minha cama. Larguei meu 2º emprego. Para quem eu estava ganhando dinheiro agora? Perdi todo o propósito de acordar de manhã e ir trabalhar. Tirei tantas licenças no meu emprego de tempo integral e faltei tanto que acabei sendo demitido. Mudei para outra cidade, dormi em uma estação de metrô e vagava como um louco por dias. Gradualmente saí dessa situação, encontrei um novo emprego, comecei a frequentar a academia e me inscrevi em terapia. Levei 2 anos para sair dessa. Não me envolvi em relacionamentos, mas fiz muitas viagens de trek sozinho como uma forma de terapia. Em uma dessas viagens, conheci minha atual esposa, Briana. Ela tinha uma filha, Emma, que tinha 5 anos na época. Depois de namorar por um tempo, nos mudamos juntos. Quando Briana me apresentou a Emma pela primeira vez, desabei. Ela me lembrava de Lara. Eu queria desesperadamente que Emma me chamasse de pai, mas recuei. Não queria me machucar novamente. Mantive um relacionamento saudável, mas distante, com Emma. Chegou a um ponto culminante quando, em seu aniversário de 12 anos, Emma me pediu para adotá-la. Fiquei tão emocionado. Agora tenho 2 filhas, Emma e uma menina de 3 anos, Amy, com minha segunda esposa. Acho que já dei contexto suficiente sobre minha situação. Avançando para uma semana atrás, eu estava voltando do trabalho e vi um rosto familiar sorrindo para mim. Quando me aproximei, percebi que era ninguém menos que Lara. Tive arrepios, como se tivesse visto um fantasma. Ela estava mais alta, mais magra e muito mais bonita, mas não foi difícil reconhecê-la. Ela correu em minha direção e me abraçou dizendo: pai, sou sua filha Lara, finalmente te encontrei. Olhei para ela com olhos mortos e disse: eu tenho 2 filhas, mas você não é uma delas. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, comecei a me afastar. Ela me seguiu, mas olhei para trás e disse: pare de me seguir ou vou denunciá-la. Não a vi depois disso. No dia seguinte, ela apareceu na minha porta, implorando para entrar na minha casa. Assim que abri a porta, ela disse: desculpa, eu sei que você está bravo comigo, mas por favor me ouça. Mamãe faleceu e papai, quer dizer, o padrasto, trouxe a amante para casa. Ele não me ama mais como amava quando mamãe estava viva. Ele me cortou financeiramente e diz que agora preciso ganhar meu próprio dinheiro. Quando insisti, ele disse que vai me deserdar. Ouvi seu desabafo e respondi com uma expressão séria. E daí? Ela começou a implorar por outra chance. Gritei para ela sair e bati a porta na cara dela. Ela então foi até minha mãe e pediu desculpas. Ela conseguiu manipular minha mãe com suas lágrimas, e agora minha mãe quer que eu reconcilie com Lara pelo bem da família. A dor que ela me causou não me permite reconciliar com ela. Eu sou um babaca? Atualização 1. Respondendo aos comentários, alguns de vocês perguntaram sobre minha ex-esposa, se ela era uma interesseira, para julgar se foi ela quem manipulou Lara ou se tinha algo a ver comigo. Então, aqui vai um breve contexto sobre minha ex-esposa. Nós namoramos por 2 anos antes de nos casarmos. Enquanto
Enquanto namorávamos, ela trabalhava como garçonete em um bar local. Eu era um cliente regular lá e foi assim que começamos a nos relacionar. Ela morava com uma colega de trabalho. Eu tinha um emprego em tempo integral e morava em um apartamento estúdio. Foi então que consegui outro emprego, economizei mais e comprei uma casa para acomodá-la. Nos casamos e ela deixou o emprego. Nos primeiros 6 a 7 anos de casamento, ela estava feliz e satisfeita com meus ganhos. Mas então começou a reclamar que suas amigas tinham maridos que ganhavam muito mais do que eu. Ela até dizia na minha cara que deveria ter esperado mais tempo para encontrar um marido mais rico do que se contentar comigo. Isso era ofensivo e nós brigávamos. É claro, eu não podia simplesmente ficar lá e ouvir todas as ofensas que ela me jogava. Eventualmente, nosso relacionamento esfriou e se distanciou, e um belo dia, ela me deu a notícia bombástica de que estava dormindo com um homem rico e queria se mudar para viver com ele. Eu não implorei para que ela ficasse, mas a alertei que esses homens ricos tratam mulheres como ela como brinquedos. Eles brincam e depois se livram delas quando se cansam. Ela disse que dessa vez não tinha se precipitado, que estava saindo com o cara há 2 anos, que agora confiava nele o suficiente para se mudar com ele. Depois disso, não tive mais nada a dizer. Permaneci quieto e engoli. Alguns de vocês disseram que Lara não era uma adulta. Ela tinha 12 anos quando me pediu para renunciar a meus direitos parentais. Então talvez eu devesse ter lutado por ela. E como eu tinha minhas próprias razões para não lutar por ela, não deveria ser tão duro com ela agora e deveria aceitá-la. Em minha defesa, diria que vocês têm razão ao dizer que ela era menor quando tudo isso aconteceu. Não estou negando que ela foi emocionalmente manipulada. Ela também foi financeiramente manipulada. No entanto, quando ela completou 18 anos ou se tornou adulta, poderia ter entrado em contato comigo, mas não o fez. Ela tem 22 anos agora e só me procurou porque o padrasto a cortou financeiramente. Houve uma pergunta de alguém perguntando como minha ex-esposa morreu. Bem, eu não perguntei a Lara sobre isso, mas ela disse à minha mãe que minha ex morreu de uma doença terminal. Lara teve um problema no fígado. Ela até passou por uma cirurgia para isso quando era bebê. De qualquer forma, agora a questão é que Lara está manipulando emocionalmente minha mãe para ajudá-la a se reconciliar comigo. Em vez de discutir isso por telefone, visitei minha mãe e descobri que Lara contou histórias tristes para ganhar a simpatia da minha mãe. Ela disse que estava sem teto, sem emprego ou dinheiro, e que estava morando na rua desde que o padrasto a expulsou. Minha mãe insistiu para que eu a encontrasse pelo menos uma vez. Concordei por causa da minha mãe. Minha mãe ligou para Lara, e ela apareceu dentro de 1 hora. Eu a interroguei tão severamente que todas as suas verdades vieram à tona. Descobriu-se que sua mãe e o padrasto a mimaram tanto que ela nunca chegou ao ensino médio. Ela estava tão ocupada viajando e jantando com eles que esqueceu que educação e escola existiam na vida. Não sei o que aquele homem estava pensando para mimá-la tanto assim. Esqueça aquele homem. Deus sabe o que sua mãe estava fumando para estragar a vida da filha dessa maneira. Não sei o quão verdade isso é, já que sua mãe não está mais aqui para validar. Lara alega que tudo o que fez e me disse foi parte do plano de sua mãe para me humilhar. Aquela coisa dos direitos parentais e a fase de me ignorar antes disso. Perguntei por que sua mãe faria isso comigo. Ela disse que como eu não ganhava o suficiente, não conseguia comprar roupas e acessórios de marcas premium para sua mãe, o que causou muitas situações embaraçosas para ela na frente de suas amigas. Lara me contou que minha ex bolou esse plano para me envergonhar e humilhar. Diante do marido, ouvir isso não foi nada fácil. Trouxe de volta todas as memórias angustiantes do passado que eu tinha tentado tanto esquecer. Eu disse que tudo o que aconteceu já passou, sua mãe se foi, então o que é agora que ela quer de mim? Ela disse que queria que eu a aceitasse como minha filha. Perguntei o que mudaria depois disso e ela prontamente respondeu: significaria que eu seria sua filha e você ficaria do meu lado. Eu disse: tudo bem, vou te aceitar como minha filha, mas você não vai conseguir nada de mim além de amor. Vou dar minha propriedade, meu dinheiro do seguro e minhas economias para Emma e M, mas vou te amar como minha filha mais velha. Isso está bom para você? Ela ficou parada depois de gaguejar por um tempo e disse: sim, podemos falar sobre dinheiro depois. Você não vai fazer um testamento agora, vai? Eu disse que sim, já nomeei Emma e M no meu seguro e conta poupança. Também comprei uma casa na nova cidade, que dei para minha segunda esposa, Briana. Não vou mudar isso por você. Se você concordar, pegue aquele papel que assinei para você desistindo dos meus direitos parentais, e vou pedir ao meu advogado para fazer outro revertendo o anterior. Ela disse: sim, claro. Ela ficou em silêncio pelo resto do tempo. Minha mãe ofereceu jantar para ela, mas ela recusou, dizendo que tinha algo para resolver. Já se passaram 2 semanas desde então, e ela não apareceu. Apontei isso para minha mãe, dizendo que era tudo sobre dinheiro.
dinheiro, já que eu disse que não daria dinheiro para ela, ela desistiu. Que desperdício de tempo. Atualização 2, eu disse que era tudo sobre dinheiro e sim é. 2 semanas atrás, Lara apareceu na casa da minha mãe novamente, lembre-se, isso foi 4 meses após nossa última conversa. Ela parecia miserável, com olhos vermelhos e inchados cobertos por olheiras. Ela tinha erupções por todo o corpo, talvez tenha consumido algo alérgico. Ela estava chorando e implorando por ajuda. Ela queria dinheiro, disse que desde que o padrasto a renegou, estava morando com uma amiga e agora essa amiga também a expulsou. Ela vendeu a maioria de suas coisas para comprar alimentos nesses meses, mas agora não tem dinheiro nem coisas. Minha mãe perguntou por que ela não arranjou um emprego. Ela disse que abandonou a escola e ninguém lhe daria um emprego. Minha mãe disse que poderia falar com sua amiga que tem uma padaria e conseguir um trabalho de faxineira ou atendente, algo assim. Além disso, há tantos empregos que não exigem um diploma escolar. Lara permaneceu em silêncio diante disso, apenas soluçou e pediu dinheiro à minha mãe. Mamãe lhe deu um pouco de comida embalada e $100. Ela perguntou a Lara por que ela não trouxe o documento para anular a renúncia dos direitos parentais. E Lara disse que estava na casa do padrasto e que o traria na próxima vez. Ela pegou o dinheiro e a comida e foi embora. Mamãe não me contou sobre essa visita porque achou que eu ficaria bravo com ela. 3 dias atrás, Lara apareceu novamente na casa de minha mãe com a mesma história triste. Mamãe perguntou o que ela fez com o dinheiro, e Lara disse que usou para comprar comida. Mamãe perguntou sobre o emprego, mas Lara não deu uma resposta direta. Dessa vez, minha mãe não lhe deu dinheiro. Ela disse que não tinha dinheiro nem comida extra, apenas um pedaço de pão. Lara pegou o pão e estava prestes a sair quando mamãe perguntou se ela havia mudado de ideia sobre ser minha filha. Ela respondeu: qual é o ponto de tê-lo como pai se ele não vai me dar dinheiro? Ele já deu tudo para seus filhos adotivos mendigos. Minha mãe ficou atonita com suas palavras e a expulsou de casa, ameaçando-a para não aparecer mais. Ela me ligou imediatamente e contou sobre ambas as visitas. Eu realmente fiquei bravo com ela por ter ajudado Lara na primeira vez. Pedi à minha mãe que fosse cautelosa ao atender a porta à noite. Da maneira como mamãe descreveu a aparência de Lara, parece que ela está com má companhia e pode ser uma ameaça para mamãe, que está vivendo sozinha desde a morte de meu pai no ano passado. Vamos conseguir uma ordem de restrição contra ela caso ela volte e crie problemas. Hoje, vim para a casa da mamãe e saí para ver se encontrava Lara por perto, mas não a vi em lugar nenhum. Vou ficar aqui por uma semana. Não sei o que fazer, mas sinto-me triste por ela. Se o que ela disse sobre minha ex for verdade, então minha ex foi longe demais para me humilhar e, ao fazer isso, arruinou a vida da própria filha. E se Lara estiver mentindo sobre isso, então ela já está pagando o preço por sua maldade. A propósito, alguém comentou no meu último post que todos têm o direito de fazer suas próprias escolhas e que Lara não era má por escolher o padrasto em vez de mim, apenas estava do lado errado. Acho que sim, você está certo. Ela fez uma escolha há 10 anos e agora terá que viver com isso pelo resto da vida.